Amém? Glória a Deus. Hoje eu gostaria de estar compartilhando a respeito de uma pessoa no qual nós podemos aprender muito. Quero estar só narrando um pouquinho sobre a história desse homem, no qual nos ensina tanto, porque talvez algum de vocês ainda não saiba o contexto, né? Então eu gostaria só de estar relatando um pouquinho para que você possa entender o que o Senhor quer nos mostrar nessa manhã, o que o Senhor quer ministrar ao nosso coração. Né? Temos a história de José, né? José do Egito. Talvez você já ouviu alguma ministração a respeito disso. E é um homem que nos inspira em muitas áreas da nossa vida, que pode estar nos ensinando. Quando a gente vê José, ele nasceu em uma casa onde Deus tinha uma promessa. Amém? Filho de Jacó, né? Neto de Abraão, né? Neto de Abraão, seu pai Jacó, e a gente vê assim, sabe, que foi um homem que tinha promessas, né? A gente sabe que logo no início, quando começa a falar de José, o caçulinha da família, a gente vê que o relato primeiro é que ele teve um sonho. A gente sempre lembra que quando ministra sobre José, fala sobre um homem sonhador, né? Um homem no qual Deus revelou um sonho. E a gente vê que a sua trajetória nos ensina muito. Hoje eu não quero falar sobre o sonho, mas eu quero falar sobre a trajetória e a forma que José soube lidar até chegar o momento da sua promessa. E o que nós podemos aprender com a vida dele. Amém? Primeira coisa, quando a gente vê José, essa personagem bíblica, assim, muito inspiradora. Primeiro a gente vê, você pode estar lendo depois na sua casa a história, que começa em Gênesis 37. Eu não vou ler todo o texto porque é muito longa a história, né? Vou só resumir alguns pontos para que você possa entender. Né? Como eu falei, primeira coisa, ele tem um sonho, e a gente vê que ele tinha alguns probleminhas já com seus irmãos. Não sei como ele era, o jeito dele, mas uma coisa a gente sabe, que por causa que seu pai o amava tanto, né? A mais do que os outros, sabe aquela coisa, o filho queridinho? E por isso, José, ele era, odiado pelos irmãos. A gente vê que o relato começa que ele sempre vinha com os relatos ruins dos seus irmãos. Sabe aquele irmãozinho dedo duro, aquele que sai falando o que o irmão fez e tal. Então eu imagino que ele tinha o jeitinho dele, e a gente sabe também que ele tinha promessa, né? E aqui, por causa disso, de todo esse contexto, ele foi vendido como escravo, né? Pelos seus irmãos. Eu gostaria só que você pegasse os pontos para você ver o que ele passou e como ele soube lidar com as situações, as circunstâncias de sua vida. Porque muitas vezes nós viemos até o Senhor, mas com já uma história. Muitas coisas já nos aconteceu. E muitas vezes a gente não consegue ver a grandeza, a bondade, a fidelidade de Deus por causa das coisas que nos aconteceu. E que muitas vezes a gente não soube lidar, ou muitas vezes a gente não resolveu ainda. E com isso, essas coisas traz muita influência na nossa vida. Essas coisas nos prendem, né? Então, através da vida de José, que você possa estar refletindo para você como José soube lidar e o que você pode aplicar na sua vida. Porque eu creio que cada palavra que a gente ouve, a gente pode aprender algo para que a gente possa estar refletindo na nossa vida para colocar em prática, amém? Então, quando a gente vê José, ele foi vendido como escravo pelos seus irmãos, né? Então, assim, ele foi traído pelos seus irmãos, ele foi machucado, ele foi vendido. Eu fico imaginando, né? Ele, o caçulinha, não estava o pai dele ali numa situação que, de repente, ele só foi até os irmãos, né? Os irmãos foram levar as ovelhas, e, de repente, os irmãos dele fazem isso com ele, né? E tramam contra ele. Na verdade, eles queriam matar, mas um dos irmãos interveio e ele foi vendido como escravo. Depois a gente vê que ele foi levado para o Egito, e ali ele foi comprado pelo oficial, né, do Egito, que chama Potifar. E ali ele começou a servir a casa de Potifar como um escravo, como um servo.
E ali a gente vê que o relato é que ele, né, em tudo que ele fazia, Deus o fazia prosperar. Então, ele, sabe quando, tipo assim, as coisas começam a ficou muito ruim, e quando as coisas começaram a melhorar para ele já tinha ganhado a confiança de Potifar, ele era um servo, acho que o trabalho dele era de tanta excelência, né, ele fazia tão bem, né, e era um homem fiel, um homem que sabia administrar a casa, um bom mordomo, e de repente, numa situação dessa, né, a esposa de Potifar olha para ele e vê que ele é um homem bonito, um homem, né, apresentável, e o desejou, né? E quando eu estava lendo o texto, estava escrito assim que ela o procurava diariamente. Não foi uma tentativa, não foi algo assim tipo aconteceu uma vez e logo ela veio fazer o que ela fez. Foi algo que ela persistiu porque ela queria muito. Então a gente vê assim que José, ele se posicionou muitas vezes dizendo não, imagina eu fazer algo como isso contra o meu Senhor, que foi tão bondoso comigo. Então ele negou. E em nenhuma dessas tentativas, ele foge, né? Ele diz não e foge, só que ela fica com a capa dele. Eu acho que isso deixou tão irada a mulher, porque pensa, uma mulher de uma posse grande, e ele era apenas um escravo, e ele não queria se submeter ao comando dela, como uma dona da casa, tipo, você me pertence, você é um escravo, você não tem escolha. E, porra, acho que ela deve ter ficado tão nervosa, tão, assim, indignada, que ela montou um cenário que fez que ele tivesse tentado, né, a violentar ela, e com isso ele foi preso. E foi levado como prisioneiro, né? E continua a história, né? E após isso, aconteceu um outro cenário no qual a gente vê que ele começou a trabalhar também ali, mesmo sendo prisioneiro, e ele ganhou tanta confiança daquele que cuidava, né, dos prisioneiros, que ele se tornou chefe, aquele que organizava todo ali a prisão. Então, imagina assim que realmente ele tinha algumas posturas diferentes, mesmo passando por algumas situações difíceis, no qual que ele passou como traição e injustiça. E a gente vê que ele teve algumas atitudes que eu vou estar relatando, que a gente, entendendo isso, a gente possa, colocando em prática muitas coisas na nossa vida, pode ser diferente. Então, aqui a gente vê que chega um outro episódio que veio o copeiro e o padeiro de Faraó. Eles tinham cometido alguma coisa e eles foram ali presos. E um certo dia eles tiveram um sonho, os dois tiveram um sonho. E José revelou os sonhos deles, né? E aconteceu exatamente como ele tinha revelado. E José pediu para o copeiro: quando você entrar na presença de Faraó, lembre-se de mim. Né? Só que a gente vê que o copeiro, não sei se ele esqueceu, ele se tipo assim, né, deixou de lado, e passaram-se 2 anos, até acontecer que a parte assim que a gente vê que José, ele foi lembrado depois de 2 anos, quando o faraó teve um sonho, e quando ele se achegou diante da presença de Faraó, ele, com humildade, ele falou assim, quando o Faraó perguntou para ele, você pode revelar o sonho? Ele falou, só o Senhor pode. Né? Então, assim, a postura que ele tinha em todos os momentos da vida dele, ele tinha primeiro o seu coração voltado ao Senhor. E nisso, a gente vê que ele revelou, né, os sonhos de Faraó. Ali ele foi levantado como um governador, né, do Egito, e, né, como foi o sonho revelado, foram 7 anos de muita bonança, de muita colheita, um tempo muito bom, e depois de 7 anos a gente vê que teve aquela escassez, teve aquele momento muito difícil, não somente no Egito, mas em toda a terra. Então a gente vê aqui que tem uma trajetória. Quando a gente olha para José, a gente vê que ele passou por muitas tragédias, né? E quando a gente olha, a gente pode pensar assim, onde estava Deus em todo esse momento? Né? Porque muitas vezes as pessoas, diante de injustiças, diante de traições, diante de momentos difíceis que passamos, ou que vemos as pessoas passamos, há muitas interrogações, muitas dúvidas se levantam, não é verdade? E muitas vezes nós vemos pessoas
se entristecendo, se adoecendo e até se voltando contra Deus por não entender, né, sobre quem ele é, sobre como que ele trabalha com o homem, como que é a bondade dele demonstrada, como é que Deus, ele demonstra a sua justiça, né, e muitas vezes nós não conseguimos entender que há um tempo para todas as coisas determinada na terra, e que mesmo muitas vezes passando por momentos difíceis, né, por momentos que muitas vezes na nossa lógica nós não entendemos, mas que há um propósito, né? Então eu quero estar compartilhando com vocês algumas características no qual nós podemos refletir e colocarmos em prática. Quando a gente vê que José, mesmo passando por tudo que ele passou, ele nunca se revoltou contra Deus. Uma das características, a gente não vê nenhum relato dele murmurando, dele questionando a Deus, dele dizendo, ah, meu Deus, acabou a minha vida, agora eu não sou mais nada, agora eu não tenho nada. Então a gente vê que a primeira postura que José teve é que ele não se revoltou contra Deus e nunca deixou de buscar viver em humildade e postura de servir. Sabe aquela pessoa que eu creio que muitas vezes ele deve ter ficado arrasado. Eu creio que muitas vezes ele deve ter orado, chorado, sentido, sabe, frustração, mas ele teve, em todas as vezes a gente vê que ele teve uma postura. Quando a gente sabe o que a pessoa, ela sente, vai ser demonstrado pelo que ela fala e pela atitude que ela tem. Então, pelo comportamento de José, a gente vê que ele teve uma postura e uma atitude de passar por cima, né? Não é que ele ignorou ou que ele não viu o que estava acontecendo com a vida dele, mas ele continuou a fazer e manter o que ele era. Porque aqui o ponto importante é que provavelmente ele sabia que ele não era um escravo, que ele estava ali não porque ele quis, não por causa de uma situação que ele desejou, mas ele sabia quem ele era, ele sabia que ele tinha um pai, ele sabia que ele era amado, ele sabia que tinha um Deus, ele sabia que tinha uma promessa. Então, o que ele era, manteve para que mesmo acontecendo as coisas ruins com a vida dele, ele não deixou que as coisas externas que acontecessem com ele roubasse quem ele era, né? Então, a gente vê que ele se manteve fiel a Deus. Ele se manteve um homem que não deixou as circunstâncias para ele. Ele, sendo escravo, né, começou a servir e ele fez o que ele podia, o melhor que ele tinha. A gente vê que ele se empenhou, ele não deixou as suas emoções ou a situação dizer quem ele era. Não deixou a sua identidade, né, como um homem que confiava em Deus, um homem que se entregava a Deus. Amém? E a gente vê aqui que, muitas vezes, na fala dele, a gente vê que, diante de um desafio de interpretar o som, a resposta dele era, porventura o Senhor não pode revelar esse sonho? Então, assim, ele sabia que a inteligência, o que ele tinha, o que ele poderia fazer, não estava somente nele, mas vinha de Deus, né? Então, essa convicção e essa busca que ele tinha o fazia dele, mesmo diante das circunstâncias, passar por cima e manter, né, uma fé e manter a fidelidade e manter uma postura de humildade, né? E no segundo, a gente aprende que José, ele não deixou que a dor da traição ou da injustiça o fizesse ter uma postura derrotista diante da vida. Então a gente vê assim que ele não permitiu as suas emoções ou a circunstância dominar e fazer dele um homem que estava derrotado, né? E a gente vê assim que a postura dele de continuar confiando, de continuar fazendo, vivendo, né? Porque às vezes eu olho para mim, eu olho para a circunstância, quantas coisas acontecem na minha vida que me traz, sim, sabe, aquela questão, por quê? Não por quê, mas para que o Senhor está permitindo algo acontecer na minha vida? O que o Senhor quer me ensinar?
E diante disso, se a gente para a nossa vida, a gente se lança à tristeza, se lança a olharmos, sabe, de uma forma como derrotados, como alguém que, tipo, não sabe o que fazer, ou que não tem a que recorrer, muitas vezes a gente, na trajetória, a gente perde um tempo, né, precioso, enquanto a gente poderia estar entregando nas mãos do Senhor a situação que não está sob o seu controle. Uma coisa que eu tenho aprendido no decorrer é que tem coisas que sim está no nosso controle, que cabe a nós fazermos. E tem coisas que não está no nosso controle, que o que precisamos é fazer, entregarmos nas mãos do Senhor, porque Ele pode todas as coisas. Ele tem a resposta. Aquilo que a gente não sabe no dia de hoje, que Deus já sabe lá na frente, Ele sabe a vitória que Ele preparou, Ele sabe o fim das coisas. E às vezes a gente, na trajetória, no meio, a gente não consegue enxergar. E com isso, se nós, nesse período onde nós estamos passando por uma provação, por um momento assim difícil, é onde que nós temos que olhar para o Senhor e entender que há tempo para todas as coisas. E que se nós não lançarmos as emoções, que não sejam as emoções, mas o que nós entendemos e pelas promessas e pelo que o Senhor é na nossa vida, e pelo que nós somos nele. Se nós somos filhos, se nós somos alguém que se entregou a ele e confiou, na palavra diz que todas as coisas o Senhor faz cooperar para o bem daqueles que o amam, né? E que vivem conforme o seu propósito. Então, se nós confiamos e se nós fomos resgatados pelo Senhor, se o Senhor olhou para cada um de nós e nos deu a chance de conhecer, de revelar a nós a respeito de quem Ele é, do propósito dEle, de salvação, de redenção, do propósito que Ele tem para a humanidade, então nós estamos no lugar mais perfeito e seguro que nós podemos encontrar. Porque tem pessoas que talvez não vai conseguir encontrar, ter o acesso à palavra, não vai ter talvez a revelação, e vão passar por situações assim como nós passamos, momentos difíceis. Só que nós temos a oportunidade de lidarmos com as circunstâncias que passamos de uma forma ampliada, de uma forma diferente. Assim como eu creio que José, né, ele poderia sim se abater por causa das circunstâncias, mas ele manteve firme, né? E a gente vê que ao decorrer muitas coisas vão acontecendo. Em terceiro lugar, a gente vê que José não buscou vingança contra ninguém. Pelo contrário, quando chegou o momento, ele soube perdoar. Eu creio assim que uma das coisas assim que foi incrível na vida de José e que a gente, como filhos de Deus, precisamos aprender que a vingança, quando acontece algo, uma injustiça, uma traição, algo na nossa vida, a vingança não nos pertence, pertence ao Senhor, né? E algo assim que realmente assim Deus tem ministrado no meu coração, que muitas vezes a gente, naquele desejo de querer as coisas certas, sabe, por causa da ira, daquele momento, a gente querer fazer algo. Mas uma coisa assim eu tenho aprendido, que se nós entregamos e confiamos a nossa vida ao Senhor, Ele que tem todo o poder, Ele que é realmente justo, porque eu creio assim que não há ninguém, não há uma justiça aqui na terra que realmente cumpra com o propósito, né? Porque justiça é você dar o direito que a pessoa tem de fazer o mesmo direito. Então a gente vê que a justiça humana muitas vezes não é assim que acontece. E muitas vezes nós, mesmo sendo pessoas boas, tendo, né, intenções boas no nosso coração, muitas vezes a gente, quando acontece algo ruim conosco, a gente quer que a punição, que a justiça seja feita de uma forma severa, né? A gente quer que as coisas aconteçam, mas quando é conosco, a gente faz o quê? A gente pede misericórdia, a gente pede compaixão, não é assim? Então, muitas vezes a gente vê que a justiça humana, muitas vezes não ocorre conforme a gente entende o que é justiça. Só que aquele que sabe, conhece o homem, sabe todas as coisas, que é soberano, ele sabe aplicar a justiça da forma correta, porque ele é justo e no mesmo tempo ele é amor. A gente vê que a justiça de Deus é aplicada de uma forma diferente, né? Ele olha para o homem, aquele que se arrepende,
por ele ser justo, ele perdoa. Então a gente vê assim que José, ele poderia sim, no tempo, depois a gente vê que ele se tornou um governador, um homem poderoso. Gente, depois de Faraó só tinha ele, que tinha todo, né, o poder, e ele era um homem poderoso. Então, quando a gente vê que depois dos anos aconteceu que veio a seca, e não foi só no Egito, tem Canaã, na terra de Canaã, onde estavam os seus pais e seus irmãos, também foi afetada a seca. Então, quando eles souberam que no Egito tinham alimento, eles foram até lá buscar alimento. E a gente sabe que acontece alguns episódios no qual a gente vê que José, ele queria testar os irmãos, se eles tinham arrependido pelo que eles tinham feito. Então, até ele se revelar que ele era aquele irmão que os irmãos mais velhos tinham vendido, ele fala uma palavra assim que é muito interessante, né? Que ele fala que em Gênesis 45:5, ele fala assim: agora, pois, não vos entristeçais, nem vos pesa aos vossos olhos por me haverdes vendido para cá, porque para a conservação da vida, Deus me enviou adiante de vós. Então, a gente vê aqui que ele poderia, sim, sabe, ter ali punido os irmãos, ter aplicado uma justiça humana ali. Ele poderia ter, né, na oportunidade que os irmãos veio de encarcerar eles, de fazer alguma coisa. Mas aqui ele viu o propósito que Deus tinha, né? Então ele em vez de punir, em vez de trazer ali, sabe, uma sentença para os irmãos ou ficar, né, fazer vingança, ele entendeu o tanto que tudo que ele passou foi para que a vontade de Deus cumprisse, a promessa de Deus cumprisse, e que para que todos pudessem viver. Então o desejo dele não era que a família dele perecesse, não era que os irmãos dele morressem. E ele entendeu, né? E eu fico pensando como o homem consegue chegar a esse ponto de conseguir perdoar, de conseguir entender o propósito mesmo por tudo que ele passou. Eu creio assim que somente quando nós realmente nos conectamos com o Senhor e temos relacionamento com Ele para que a gente possa receber mesmo de Deus, né? Porque Ele aplicou o perdão, Ele aplicou, né, amor, Ele aplicou ali, Ele entendeu, né, o que Deus tinha acima, né, além das circunstâncias. Então a gente vê aqui que ele soube lidar muito bem com as circunstâncias, porque primeiro ele soube entender quem Deus era na vida dele, né? Então assim, ele soube perdoar, ele soube lidar com as suas emoções, né? Ele soube reconhecer depois do tempo que ele passou, que tudo isso cooperou. A gente vê que quando nascem os seus filhos, ele fala: Deus me honrou na terra da minha aflição, né? Então, assim, a gente vê que ele, ao decorrer, ele foi permitindo no processo, né, não parar, mas continuar vivendo de uma forma honrada, né, de uma forma no qual as pessoas pudessem ver esse homem diferente. O que está diferente nele? A diferença é que ele era um homem temente ao Senhor. Ele era um homem que ele confiava que se Deus ele prometeu algo, ele vai cumprir. Então, muitas vezes na nossa vida, a gente tem que rever que se as nossas convicções, aquilo que Deus tem ministrado na nossa vida, se realmente faz parte de nós. Será que nós realmente entendemos isso? E será que realmente nós vivemos isso? Demonstrando com as nossas atitudes, né? Eu vejo assim que diante de uma injustiça, diante de uma traição, diante de uma situação difícil, não tem outro caminho a não ser o perdão. E entregarmos nas mãos do Senhor aquilo que Ele pode fazer muito melhor do que nós, né? A gente pensa que muitas vezes quando nós perdoamos alguém, quando nós perdoamos uma situação, é que essa pessoa vai se tornar impune, ou que essa pessoa vai ficar bem e tipo, isso tirar, sabe, o peso dela. Só que pelo contrário, quando a gente vê o perdão, e algo assim que, tipo, pra mim tem sido libertador, porque muitas vezes acontecem muitas coisas que eu fico, meu Deus, mas eu preciso perdoar, porque senão isso vai me causar muitos danos. Gente, você viver amargurado, você viver triste, você viver ali pensando na pessoa por que ela fez isso, por que aconteceu isso e tal, isso nos corrói por dentro. Então, muitas vezes a gente não vive paz,
a gente não vive alegria, a gente não vive muitas coisas que Deus tem para nós, que Ele já prometeu, porque muitas vezes nós não conseguimos aplicar alguns princípios, e um deles é o perdão, né? E a questão de, mas vai ficar por isso? Muitas vezes a gente pode pensar assim, mas a pessoa ela fez algo, vai ficar por isso? Gente, se nós entregamos para o Senhor, que é o Deus que é justo, Deus que Ele opera no tempo certo a vingança, muitas vezes a gente não vai ver, talvez aqui na esfera, né, aqui na terra, mas a gente sabe que num tempo, né, Deus, Ele, pela sua justiça, Ele vai, né, estar ali avaliando cada um. Então, não nos cabe, né, essa parte, né, sempre quando eu ministro, eu falo que a gente tem que fazer a nossa parte, deixar o Espírito Santo fazer a parte dele, como o Espírito Santo de convencer o homem, e deixar o diabo fazer a parte dele, que é acusar, que é fazer todas essas coisas. Muitas vezes nós nos tornamos instrumentos do diabo, porque muitas vezes nós não nos posicionamos, nós não entendemos, muitas vezes, o que nós precisamos fazer, porque as emoções falam mais alto. Quando a gente vê os irmãos, eles deixaram as emoções dele dominar, a ira, a inveja, né? A raiva, muitas coisas. Então a gente vê da mesma forma que uma pessoa, ela pode ser usada para ser bênção, para estar ali, sabe, demonstrando amor, humildade, demonstrando ali, sabe, atitudes boas. Mesmo uma pessoa pode também, por causa das emoções, por causa do estado de vida, também demonstrar atitudes no qual pode prejudicar outras pessoas, né? Então a gente vê que tudo aconteceu com José, uma boa parte envolveu a sua família, envolveu pessoas que amavam ele, né? Eu creio que os irmãos não só tinham aquele sentimento de ódio, mas por deixar as emoções, deixar ali as emoções dominarem eles tomaram a atitude que eles tomaram. Então a gente precisa olharmos para nós, Deus, como que tem sido a minha atitude, como que tem sido as minhas emoções, como tem sido a minha postura diante dos acontecimentos na minha vida. Se nós não aprendemos a lidarmos com as nossas emoções, com as situações que nos acontecem de uma forma correta e colocando os princípios, a gente chega num momento que a gente fica assim, meu Deus, e agora? Porque a gente sabe a palavra, a gente tem entendimento de muitas coisas, mas muitas vezes nós não conseguimos aplicar. E muitas das vezes isso está relacionado mais às nossas emoções, o que nós carregamos, né? Os padrões que a gente vai carregando conforme vai acontecendo, porque normalmente uma pessoa que passa por situações difíceis, ela vai criando um mecanismo de proteção, ela vai criando barreira, ela vai se tornando uma pessoa mais difícil de acesso, ela vai se tornando uma pessoa fechada, ou uma pessoa que muitas vezes vai camuflar, né? Vai fazer aquela capa, colocar ali aquele, sabe, aquela capa ali que tá tudo bem. Então a gente precisa estamos avaliando como que nós estamos lidando, porque, gente, quem aqui pode me dizer que nunca passou por uma injustiça, nunca passou por um momento que você ficou ali questionando por que a pessoa fez isso, por que aconteceu isso comigo? Eu acho que o da mais novinha aqui, que é a Agnes, que a Agnes, talvez, dentre os jovens, já deve ter passado, já deve ter tido alguma experiência, né? Então, nenhum de nós estamos fora dessa situação. Agora, como nós vamos lidar? Né? Como nós vamos olhar para tudo isso na nossa vida? Né? E para estarmos terminando, para me passar para o pastor, 5 atitudes para que possamos combater, amém? Primeiro, ter o controle das nossas emoções. Em Provérbios 16:32 está escrito: o que domina o seu espírito é melhor do que domina uma cidade. Amém? Então a gente ter o domínio sobre as nossas emoções. Parece algo difícil, mas a gente, em muitas oportunidades, a gente tem ali a oportunidade de a gente entender um pouco melhor como funciona o mecanismo das nossas emoções, que vai gerar atitudes, que vai gerar fala. Então nós precisamos avaliar. Uma coisa que o pastor estava ministrando ontem, que uma coisa que nós precisamos guardar é guardar o nosso coração.
né? Porque do coração vai proceder todas as coisas, do coração a gente vai tomar as decisões, a gente vai ter as nossas atitudes. Então precisamos guardar o nosso coração. E nós precisamos entender que se nós se nós alimentarmos emoções, sentimentos ruins na nossa vida, se alimentarmos a tristeza, a amargura, a falta de perdão, a raiva, esse sentimento, eles vão gerar uma fala, eles vão gerar uma atitude, e eles vão gerar um ciclo na nossa vida. Então precisamos avaliarmos, e se você fala, mas é uma área difícil para mim, você precisa buscar, porque uma das coisas que nós precisamos guardar é as nossas emoções. Amém? 2, confiar na soberania de Deus. Confiar que Deus, ele tem governo, ele é soberano sobre tudo e sobre todos. Amém? Quando acontece algo que sai do nosso controle, nós temos que entender, eu não estou no controle, eu não tenho como resolver todas as coisas, mas aquele que pode, aquele que tem todo um plano, um projeto para a minha vida, né, eu posso entregar e confiar nas mãos dele. Então, algo que eu tenho aprendido, muitas vezes a gente se angustia, a gente se desgasta muito, porque muitas vezes a gente quer que as coisas ocorram conforme a gente quer, e muitas vezes sai do controle, não tem como a gente prever muitas coisas na nossa vida. E é nesses momentos que a gente tem que olhar, meu Deus, se o Senhor é soberano, se eu sou sua filha, se eu sou teu filho, se eu confio no Senhor, é nesse momento que eu tenho que entregar, né? E continuar fazendo as coisas que nós precisamos fazer. Amém? Terceiro, abandone o desejo de vingança. Em Romanos 12, 19. Porque Deus faz justiça, amém? E precisamos clamar e entregarmos a Ele. Romanos, isso. Amados, jamais procurai vingar-vos a vós mesmos, mas entregar a ira a Deus, pois está escrito, minha é a vingança, eu retribuirei, declarou o Senhor. Amém? Então, quando vier uma situação no qual você se sente injustiçado, que você sentiu que você foi prejudicado, que você não teve a atitude correta com você, que você venha entregar nas mãos do Senhor e que você não procure fazer com suas próprias mãos. Uma coisa que a gente vê na Bíblia e Deus deixa muitas vezes, quando o homem ele tenta fazer do jeito dele, Deus ele não pode atuar. A gente vê muitas vezes homens e mulheres que tentaram dar um jeitinho, tentaram fazer algo. Então, assim, em alguns momentos da nossa vida, o importante é confiarmos e deixarmos o Senhor fazer e esperarmos, porque muitas vezes a gente é imediatista, né? A gente não sabe esperar o momento certo. Por isso que nós temos que termos o Espírito Santo dominando a nossa vida, para que a gente possa ter paciência, que a gente possa ter domínio próprio, que a gente possa saber esperar o momento certo, porque todas as coisas o Senhor, Ele preparou e Ele faz da maneira perfeita, amém? Como na palavra diz, a vontade do Senhor é ela agradável, perfeita e ela é boa. E se nós não entregarmos a Ele, a gente vai fazer do jeito que a gente quer e a gente vai ter muitos resultados, que se a gente tivesse entregado para Deus seria muito melhor. 4. Esteja disposto a perdoar. Como eu falei, a falta de perdão, ela nos prejudica. E o maior prejudicado é quem ficou ofendido. Ok? O perdão, ele não vai deixar a pessoa impune, né? O perdão é para que a gente se torne livres, né? De toda amargura, de toda tristeza, de toda aquela raiva, de toda aquela ira. Então, o perdão, ele é importantíssimo para nós. Porque se nós não perdoamos, se alimentarmos sentimentos de vingança, de raiva e de ira, nós vamos ter atitudes no qual a gente vê que, por causa disso, muitos homens cometeram muitos absurdos, né? E muitas vezes a gente pode travar ou impedir um agir de Deus, que seria algo muito mais perfeito, muito melhor para nossas vidas, amém? 5, retribuir o mal com o bem, né? Então a gente vê aqui como José, e a gente vê que ele não retribuiu o mal que fez a ele, né, com o mal, ele retribuiu com o bem. Eu sei que é difícil, mas se nós trilharmos esses caminhos, vai se tornar
mais fácil. Não é que é facinho, mas a gente vai conseguir, vai ser possível, porque a gente vai ver que tudo que nós plantamos, tudo que nós fazemos, nós vamos colher. Então, se nós entendemos princípios e agimos conforme esses princípios, o Senhor nos respalda. O Senhor vai nos respaldar naquilo que nós estamos agindo. Então, diante de uma maldade, de uma situação ruim, não é que você... Porque muitas pessoas falam, mas crente parece que é uma pessoa meia lerda, né, meia boba, deixa as pessoas fazer tudo o que querem. Mas não é isso. Eu creio, assim, que é a gente saber entregar nas mãos de Deus e esperar que Deus, ele faça, né, por nós. Que eu creio, assim, que seria o melhor. Não é que a gente não vai buscar mostrarmos a nossa parte, porque tem coisas que realmente, diante de uma injustiça, a gente tem que saber colocar também o nosso lado, né, porque a gente também não vai permitir que as coisas aconteçam e tá tudo bem. Não é isso, não é a gente ser passivo, tá? Eu estou falando aqui, não é algo que a gente vai ser passivo e a gente vai ser bobo e deixar as pessoas fazer o que querem, não é isso. Mas são princípios para que a gente possa plantar, né, coisas que depois a gente vai conseguir colher em Deus, amém? Então a gente precisa entender e escolhermos, porque são atitudes que nós escolhemos fazer dia após dia, né? Porque tem pessoas que falam assim, não, mas para mim isso aí não funciona, eu tenho que fazer e eu vou fazer, e Deus, ele deixa livre, porque a gente pode fazer. Deus, ele não vai nos obrigar a tomarmos decisões, só que em todas as atitudes que nós temos, em todas as decisões que nós tomamos, há um resultado, amém? E aqui a gente vê que José, ele teve um resultado, não porque ele era bom, ou por causa somente da promessa que ele recebeu lá no início da vida dele. Eu creio que por causa do processo, no processo ele foi mostrando, né, e foi tendo atitudes que provocou e que alimentou e fez que essa promessa se cumprisse. Então eu creio assim, que Deus, ele nos dá a liberdade para escolhermos, mas ele sempre deixa bem claro. Coloca diante de você a bênção ou a maldição, escolhe, pois, a bênção, escolhe fazer o que é certo, escolhe fazer a forma correta, e isso vai nos respaldar diante do Senhor. Isso nós não podemos testemunhar, e eu vejo assim que a nossa trajetória, a forma que nós lidamos, ela fala muito mais do que em si somente o resultado. Quando eu olho aqui, eu não fico ali, nossa, sugoi, tipo, José ele se tornou governador, mas não é isso. O que me chama atenção é como ele soube lidar, e mesmo depois que ele esteve lá, ele ainda continuou tomando as decisões certas, as atitudes certas. Então, assim, não era por causa da posição dele, não era por causa da circunstância dele, é por causa do que estava dentro dele. Então, o que nós precisamos mais trabalhar é aqui, nosso coração, e permitir que Deus, ele venha, sabe, limpar nossas vidas, tirar, sabe, as angústias, as amarguras, a falta de perdão, porque se nós tivermos um coração voltado, um coração reto diante do Senhor, e fazemos as coisas bem, a gente vai colher, né, e a gente vai viver de uma forma muito mais leve. Eu imagino que José, né, por ele ter conseguido ali continuar trabalhando, fazendo tudo que ele fez, é porque ele não era um homem amargurado, angustiado. Porque eu acho muito difícil alguém que está nesse estado de emoções ruins conseguir fazer o que ele fez, né? Então, é muito importante guardarmos o nosso coração. Então, nesses 5 pontos, gostaria de deixar para que possamos estarmos lidando a cada dia com situações que vão acontecer na nossa vida, e até podemos aconselhar as pessoas, que muitas vezes as pessoas vêm com tantas demandas, tantas coisas, né, e a gente fica assim, diante disso, e nós precisamos aprender, e nós precisamos pedir ajuda ao Senhor, pedir ajuda ao Espírito Santo, porque tem coisa aqui que é desafiador, né? É desafiador a gente confiar em Deus, na soberania de Deus. É desafiador entregarmos o controle nas mãos de Deus. É desafiador a gente ter o controle emocional, né? A gente saber lidar com as nossas emoções. E também é desafiador a gente perdoar. Porque diante de uma ofensa, diante de uma injustiça, a gente não quer perdoar. Fica parecendo que a gente é fraco, que a gente está se humilhando, né? Parece algo, um ato tipo assim de você estar perdendo. Mas é um ato que você faz para você ganhar, né? Para você ganhar paz, para você ganhar leveza no coração, amém? Então que a gente possa estarmos retribuindo
com bem, que possamos, como na palavra diz, não nos cansando de fazer o bem. Uma coisa assim que Deus tem me ensinado é, independente da circunstância, independente do que pode acontecer comigo, ao meu redor, ou as circunstâncias, independente, eu preciso olhar para o Senhor, olhar para tudo que Ele tem feito e pelo que eu sou nele. Então, isso que tem me alimentado a permanecer e a manter a cada dia, a continuarmos confiando, acreditando e colocando em prática aquilo que nós aprendemos, né? De não parar, não deixar que as circunstâncias ou os acontecimentos nos parem de sermos o que nós somos, amém? Filhos de Deus, que refletimos a luz, que perdoamos, que amamos, que se a pessoa precisa, você vai estender a mão, mesmo que ela fez alguma coisa que tipo, poxa, ela não merece, mas assim a gente aprendeu com Jesus, né? Ele estando ali na cruz, naquele momento ali, que ele viu tudo que aconteceu, e ali ele olhou para aquele povo e disse, perdoa porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, assim, é algo que somente em Deus a gente vai poder fazer, né? E são princípios que são difíceis de colocarmos em prática, mas quando nós vemos que a gente coloca, né? E a gente vê que Deus, ele honra, amém? E no tempo certo, Deus faz todas as coisas. Amém? Vamos ficar de pé?